Então, galera, esse vídeo aqui vai ser baseado aí no post que o Peter David, ele postou há muitos anos atrás, em 2011, na época que lançou o episódio de Supremacia Alienígena, né? No caso, o Peter David aí, pra você que não sabe, ele participou aí do Ben 10, né, e tal, ele foi um dos roteiristas, né? E ele fez um post aí sobre o episódio O Prisioneiro 775 Sumiu, que além dele, o Dwayne McDuff aí foi um dos principais roteiristas e tal. Então, tendo Dwayne, você já sabe que é um episódio muito bom, mas vamos lá. O Peter David, ele fala que quem assistiu esse episódio aí, O Prisioneiro 775 Sumiu, viu um pouco do lado social do Dwayne McDuff, já que esse episódio foi baseado no caso da Baía de Guantánamo. Pra você que não sabe, esse caso aconteceu lá na época das Torres Gêmeas, entendeu? Aconteceu lá o desastre das Torres Gêmeas, que aconteceram várias guerras e tal, a caça aos terroristas. E esses terroristas, eles eram presos na Baía de Guantánamo. E muitos desses presos, né, eles nem passavam por julgamento, na verdade nenhum preso lá passava por julgamento, só por eles terem suspeita, eles eram presos lá, e eles eram torturados, acorrentados, ficavam nu também. E o Dwayne, ele ficou indignado com a hipocrisia humana, principalmente por causa que o Obama, ele cancelou o fechamento da Baía de Guantánamo. Então, indignado com tanta hipocrisia, ele acabou criando, né, o roteiro do Prisioneiro 775 Sumiu, que é basicamente um caso parecido, em que o governo acaba criando aí uma base secreta na área 51 para prender alienígenas, porque muita gente acredita aí, né, que se alienígenas eles fossem para a Terra, eles iam dominar o mundo. Só que isso não é verdade, principalmente em Ben 10, já que existem alienígenas bonzinhos e alienígenas maus. E aí, sem nenhum julgamento, eles vão lá e prendem os caras e pronto, entendeu? Então, é basicamente a mesma coisa. Mas, esse episódio aí é focado na fuga de um dos prisioneiros, o prisioneiro 775. Por que esse nome? Porque o Dwayne pediu pro Peter pesquisar quantos, mais ou menos, estavam envolvidos lá na Baía de Guantánamo, e ele disse que tinham lá 775. Aí, por isso o nome do episódio, né? E muitos podem até achar que o prisioneiro 775 foi um vilão da história nesse episódio, mas posso dizer que não, porque os vilões foram o governo. Por quê? Por causa que eles foram lá e mataram a família do prisioneiro 775 a sangue frio sem ele ter feito nada. Então, no caso, o prisioneiro só queria fazer a sua vingança, por isso que ele queria matar a família do Coronel Rosa. Então, baseado na história do episódio, nós vimos aí, né, que ele é um reflexo da vida real, porque mostra aí a injustiça, já que tanto na Baía de Guantánamo quanto aí no caso da área 51, ambos, né, os governos americanos foram injustos, né? Porque a gente vê que nos filmes os americanos são tratados como os mocinhos, o povo do bem, mas acho que na realidade não é bem assim, já que eles foram muito vilões, né, nos dois casos, tanto no Ben 10 como na vida real, já que ambos os casos, já que ambas as formas de prisão são bastante injustas. E o Peter ainda cita aí uma frase do Dwayne McDuff, que ele fala uma frase bem filosófica, né, vindo do Dwayne, é lógico que vai ser assim, que ele fala que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. E realmente é isso, já que a gente vê que os americanos, eles em vez de fazer um fechamento da Baía de Guantánamo, eles simplesmente cancelam e deixam por assim mesmo, entendeu? Então o Dwayne ainda fala que a única coisa que a gente pode fazer para acabar com toda essa hipocrisia é ensinar os jovens para eles serem justos. E assim, talvez a gente possa viver num mundo melhor, sem injustiça e sem hipocrisia. Além do fato de que esse é um dos episódios mais sérios, né? Uma temática bem séria, assim, eu sei que vários episódios de Força Supremacia Alienígena, que são séries mais maduras, tem uma pegada assim, um contexto mais sério e tal, mas esse foi bem sério mesmo. Pra vocês terem noção, o Beijo Supremo, mesmo que ele não tenha mostrado aí uma personalidade mais assim agressiva, mas ele foi bem pesado nas palavras dele, deu a entender que ia matar o prisioneiro 775. Ele até falou pra Gwen que pegasse os restos que sobrassem dele, entendeu? Essa cena foi tão forte que até a Cartoon Network teve que legendar a cena só por causa da citação do Beijo Supremo. Então é um episódio bem sério aí, e vocês veem aí como o Dwayne McDuff realmente fazia um trabalho bem feito, e ele foi aí realmente um diretor muito bom de Ben 10.